Fique à vontade. Excelentíssimo senador Eduardo Girão, eu quero cumprimentá-lo em nome de quem eu gostaria de cumprimentar todos os demais senadores dessa casa. Quero cumprimentar os colegas da Câmara, uma vez que eu fui deputado 2009-2010, cumprimentar o público presente, o povo brasileiro e, por que não, saudar as inteligências cósmicas que possam estar nos assistindo nesse momento, uma vez que, inclusive, estamos transmitindo esta conferência. Eu preparei um slide, vou ser bem rápido, porque eu tenho só 15 minutos para contextualizar a respeito da vida na galáxia, a possibilidade de vida na galáxia, e em seguida vou apresentar uma pesquisa de opinião com 2.000 entrevistados, com um plano amostral semelhante a esses que são utilizados em pesquisas eleitorais, com a amostragem de todo o Brasil, todos os estados, sexo, bem equilibrado, como se fosse uma pesquisa de opinião eleitoral, só que foi aplicado com perguntas a respeito da ufologia. Vou apresentar o primeiro slide. Nós temos aí a Via Láctea. Para onde eu aponto isso aqui? Para cá? Para pegar? Ah, nesse notebook. Está passando? Qual o botão que aperta aqui? Você quer passar para mim? Você pode ver no computador aí, doutor Pickler. Acho que eu posso dar um pedido. É o botão grande, né? Ah, bom. Agora vai. Bom, tinha um vídeo aqui, nós vamos pular. Temos que pular esse slide. Temos aqui a Via Láctea. Ali está apontado o Sol onde nós estamos. Vocês podem observar que nós estamos distante do centro da galáxia e também estamos distante da borda da galáxia. Estamos bem no meio da galáxia. Isso é muito importante. Aqui num corte vertical, vocês observam que nós habitamos o disco. Isso é muito importante do ponto de vista astrofísico, porque os cientistas definem essa região verde, olha, essa é uma visão moderada, como sendo a zona galáctica habitável, porque está distante do centro da galáxia o suficiente para evitar explosões de nebulosas, eventos de grande energia que pode esterilizar toda a vida e toda uma região da galáxia. Também estamos distante da borda, porque precisa haver densidade material, metalicidade, que os astrofísicos chamam metalicidade, são elementos mais pesados que hidrogênio e hélio, para poder formar planetas. Numa visão mais conservadora, essas seriam as regiões da nossa galáxia mais propícias para poder abrigar a vida como a nossa, seres de carbono. Atualmente foi feita uma revisão e os cientistas vivem debatendo isso. Eles acham que é muito difícil delimitar, como no slide anterior, aquele círculo, uma região muito específica. Há quem diga que toda essa região verde, ela é propícia para a vida. Existe uma outra corrente de pensamento astrofísico que diz que a Terra é um evento muito raro. Ele é raro, mas diante da grandiosidade da galáxia pode ocorrer milhões de terras como a nossa. Recentemente, os cientistas encontraram, eu vou ter que passar bem rápido esses slides, senão não vou conseguir apresentar, o que é mais importante, que é a nossa pesquisa de opinião. Recentemente encontraram um planeta mais habitável que a Terra, que são chamados os planetas superhabitáveis. Dizem que a vida lá seria mais agradável do que propriamente dita aqui na Terra. Então, todas essas colocações de limitações, que não tem isso, não tem aquilo, não é possível, estão sendo quebradas à medida que as tecnologias avançam. Baseado nisso, nós estamos aqui hoje discutindo o tema, e eu fiz questão de mostrar esses slides de astrofísica para o grande público perceber que nós não estamos aqui tratando de assuntos assim, que são invenções ou elucubrações sem nenhum fundamento.
Eu quero agradecer também e saudar todos os cientistas da astrofísica, astrobiologia, pela importante colaboração que eles dão. Eles procuram vida no universo aí fora. A ufologia procura saber se, por acaso, esses objetos estranhos que o Pentágono agora está investigando, e já investiga há muito tempo, agora eles estão abrindo essa agenda, porque vocês precisam saber que esses objetos desafiam as lideranças do planeta, todo o sistema de defesa. As nossas aeronaves são impotentes diante de tamanha tecnologia, então esse assunto fica guardado, na sua grande maioria, sob o segredo de Estado. Agora estão liberando alguma coisa por força da pressão da sociedade, entre elas os ufólogos que vêm lidando com essa agenda e incentivando e requerendo que abra-se essa agenda e divulgue os resultados. Muito bem. Baseado nisso, nós fizemos uma pesquisa de opinião com 2.000 brasileiros acima de 16 anos em diante. Eu fiz um recorte aqui da religião, para vocês verem que ele está equilibrado. Hoje o Brasil tem esse percentual de 53% de católicos, 23% de evangélicos, 9,7% não tem religião, espíritas são 7,4%, de religiões afro 1,8%, e assim vai. Tem aqui espiritualista, religião judaica 0,3%, budista 0,3%. Por que eu mostro esse slide? Porque a religião é importante, porque existem conceitos religiosos que forçam o cidadão a acreditar que somos únicos. Então, isso, de certa forma, tem um impacto muito grande as respostas das pessoas conforme as suas religiões, e nós vamos observar isso na pesquisa. Então, a primeira pergunta que se fez ao povo brasileiro, equilibrado por sexo, equilibrado por idade, por renda, por escolaridade, é um plano amostral muito bem elaborado, discutido com 3 estatísticos. Esse instituto faz pesquisas de opinião eleitoral, nós estamos com experiência consolidada. A primeira pergunta que foi feita é: você acredita em vida extraterrestre, ET, OVNIs? 67% da população brasileira diz que não acredita, 32,6% acredita. Então, senador Girão, eu acho um número bastante expressivo, diante de um país de 200 e poucos milhões de habitantes, 33% da população tem interesse, acredita nesse assunto. Então, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. A Casa, o Senado e o Congresso Nacional é o templo da democracia e acolhe todos os pensamentos. E eu estou mostrando com essa pesquisa que não são minoria, porque minoria é muito menos do que 33% da população, certo? Obviamente que não é a maioria, mas muito expressivo. Aí estratificamos por idade. Daí nós observamos nesse slide que os jovens, olha, os jovens de 16 a 24, 46% acreditam. E à medida que a população está envelhecida, ela vai tendo um índice de resposta assim menor. Então, foi um dado revelador que os jovens são mais otimistas quanto a esse fato. Do ponto de vista de gênero, está meio equilibrado, 31,9% para mulheres e 33,4% gênero masculino, né, feminino e masculino. Agora, aqui um outro dado relevante também, que à medida que a renda aumenta, o nível de sim também aumenta. Vocês vejam aqui que para mais de 10 salários mínimos, 45,5%, 46%, quase a metade dos brasileiros, com essa faixa de renda mais elevada, acreditam. Do ponto de vista de religião, que aquele primeiro slide de religião era o perfil da amostragem. Aqui é o resultado. Nós podemos observar que os católicos, 30%, evangélicos, 27%, espíritas, 48%, os espíritas são mais proativos nesse aspecto. A religião afro, 27%, e, curiosamente, o ateu e o agnóstico, 61% e 65%, acredito. O ateu acredita mais em ET do que em Deus. É que a pesquisa revelou, senador. Muito bem. Você acredita em vida extraterrestre, ET, os OVNIs? A pergunta é feita conforme o nível de escolaridade.
Então, nós temos aqui de analfabeto, ensino fundamental, que é a linha do meio, 30,6%. Ensino médio completo, 31%. Ensino superior completo ou incompleto, 40% dos brasileiros acreditam. Essa é uma outra pesquisa, senador Eduardo Gerão, que eu fiz em 2017 com 700 amostragens, 691, 700 aproximadamente, em 2017. Você veja que o resultado é o mesmo. É importante ir repetindo, para isso vai dando um grau de confiança na pesquisa, o mesmo perfil. 36% na época respondeu que sim, e 64% não. Agora, vocês observem nesses gráficos de barra que, à medida que o grau de escolaridade se eleva, sobe, o nível de sim sobe significativamente. Vocês observam ali no último gráfico da direita, o azul é o sim, com pós-graduação, 73% dos brasileiros pós-graduados acreditam nessa temática, acreditam em vida extraterrestre, acreditam que possamos estar sendo visitados, acreditam em OVNIs. Muito bem, aqui eu tenho... para os que responderam, tenho tempo, senador? Qual é a minha... Quantos minutos eu tenho? Você tem mais 4. Perfeito. Perfeito. Então, para aqueles que responderam sim, nós fizemos mais perguntas, porque se ele não acredita, não adianta continuar com as pesquisas, com as perguntas, né? Então, o que respondeu sim, nós perguntamos outras coisas. Na sua opinião, existe no universo vida extraterrestre inteligente desenvolvida tecnologicamente? No universo. 78% diz que acredita que no universo haja vida. Quando a gente fala em universo, são as outras galáxias, né? São os bilhões de galáxias que o senador Eduardo Girão citou. Nós somos uma das... Há bilhões de galáxias. 78% diz que sim, acredita que haja no universo gente desenvolvida tecnologicamente. Quando a gente pergunta, na nossa própria galáxia, a mesma pergunta, 64,9% diz que sim, que acredita que na nossa própria galáxia exista gente desenvolvida tecnologicamente. A galáxia é muito ampla, muito ampla. Eu acho que para a gente tratar de extraterrestre não precisamos nem sair da nossa própria galáxia. Ela é ampla o suficiente para dar sustentação a todas essas teorias. O senhor acredita que existem extraterrestres desenvolvidos tecnologicamente que nos observam à distância? 68,7%. O senhor acredita que os extraterrestres nos visitam e nos observam de perto? 61,6%, senador Eduardo Girão, acredita que eles estão nos visitando. Daqueles que responderam, dos 33% que responderam sim. Mais da metade deles acham que os extraterrestres nos visitam. Quero aqui dizer ao público que nos assiste que este é o povo respondendo. As entrevistadoras não interferem absolutamente em nada, como deve ser. Simplesmente pergunta e tabula a resposta. É o povo, não é o professor Pichler falando, não é o Gevaerd, nem ninguém dos nossos apresentadores, é o povo aqui dizendo a sua opinião. Muito bem. Foi perguntado, na hipótese de extraterrestres estarem nos visitando, o senhor ou a senhora acredita que eles estariam tecnologicamente mais avançados, equivalente a milhares de anos à nossa frente? Ganhou com 21,6%. Depois veio centenas de anos à nossa frente, 19,8%. Centenas de milhares de anos à nossa frente, 16%. Milhões de anos à nossa frente, 15,5%. Não sabe, 15,1%. Bilhões de anos à nossa frente, 12%. Ficou meio distribuído, mas agora, vocês sentiram o peso dessa pergunta? Eu acho que isso aqui arrepiou muita gente que está nos assistindo agora, inclusive cientistas. Isso quer dizer que o povo brasileiro acredita que se estamos sendo visitados, esses seres estão milhares de anos à nossa frente. Vocês podem imaginar o que seria a nossa ciência daqui 100 anos? Nós já estamos querendo ir a Marte, já tem planos para ir até Centauro, Alfa Centauro, Próxima Centauro, né, que são constelações fora do sistema solar bem próximo aí, que inclusive tem um planeta lá que tem possibilidade de abrigar vida.
E isso tudo agora, nos próximos 20, 30, 50 anos no máximo, agora vocês jogam aí 1000 anos à frente. E se eles estiverem 1 milhão de anos à nossa frente? Então, isso é a resposta, ao meu entender, o porquê que esse tema é tão delicado e porquê que eles não interagem com a gente tão facilmente, porque isso daria um salto tecnológico para essa humanidade muito grande, e nós estamos, lamentavelmente, em guerra. E a ameaça nuclear está muito alta, muito. Estão dizendo os especialistas. Nós temos aqui o capitão Salas, que foi lançador de mísseis nucleares, Minuteman, em 1967, ele vai fazer a abordagem dele. Ele mesmo está preocupado com o nível de ameaça de guerra nuclear. Obviamente que nós não estamos amadurecidos para obter tecnologia muito além do que nós já temos. Nós temos que nos aprimorarmos mais eticamente, espiritualmente, certo? E por que não, democraticamente, que também estamos sofrendo uma crise de representação democrática. Então, senador Eduardo Girão, eu quero dizer a Vossa Excelência que, lamentavelmente, nós estamos atrasados, como humanidade, para dominar tecnologias que possam estar há 1 milhão de anos à nossa frente. É isso que impede, é muito importante, ao meu entender, estou aqui expressando a minha opinião, eu acho que isso é um impeditivo. Nós temos que melhorar e melhorarmos muito para podermos avançar nessa agenda. Mas Vossa Excelência está de parabéns, porque estamos fazendo o nosso trabalho. Nós estamos pondo isso em discussão hoje no Senado da República. Isso é muito importante. E é um tema de interesse de 33% da população brasileira. Eu quero aqui agradecer, acho que o meu tempo encerrou. Muito obrigado pela oportunidade. Ainda bem que fiquei dentro do tempo, então dei exemplo para os demais, né? Quero dizer assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós estamos lidando com coisas diferentes, com o desconhecido, isso gera medo em algumas pessoas. Mas não tenham medo, tenham fé, tudo podemos naquele que nos fortalece. Muito bem. Sente confortável. Os avanços da ufologia, eu vou falar aqui do Coronel Ashed. Coronel Ashed, do Programa Espacial, aposentado do Programa Espacial de Israel, é ele que está se pronunciando. Eu vou ler aqui o que ele comunicou, né, numa entrevista e se tornou público no mundo todo. O professor Shahin Eshed serviu de 91 a 2010 como chefe do Programa de Segurança Espacial de Israel. É um general ele, né? Ele é um general aposentado, altamente reconhecido em Israel por altos serviços prestados ao país. É um homem que gozava e goza de grande prestígio, perdeu um pouco o prestígio porque resolveu falar o quê? Nada mais do que isso aqui, Os alienígenas pediram para não anunciar que estão aqui. A humanidade ainda não está pronta. General que comandou a segurança do Programa Espacial de Israel, falando. Vou passar a palavra para o Geva, falar dos avanços da ufologia, mas também quero dizer, a minha formação é ciências exatas. Eu sou licenciado em física, mestre em engenharia elétrica, também estou me doutorando, então a gente tem familiaridade com a ciência. O fato é que certos fenômenos desafiam o método científico. Por exemplo, num laboratório você pode reproduzir um experimento quantas vezes forem necessárias para você obter um alto nível de evidência que possa dar suporte a uma afirmação. Já não é o caso da ufologia, não é o caso desses fenômenos que desafiam toda essa metodologia. Então, é por isso que eu gosto, particularmente, de classificar a ufologia como uma paraciência. Eu não tenho pretensão de que a ufologia seja ciência, até mesmo que nós estamos enfrentando esses problemas metodológicos e temos que respeitar a ciência.
Ciência é uma coisa, se a gente consegue fazê-la nos modelos da metodologia aceita, a gente faz. Só que a própria metodologia da ciência, ela se modifica conforme o contexto. Para isso existe no âmbito da ciência uma coisa chamada epistemologia, que faz a reflexão sobre o método. E é no âmbito da epistemologia que nós encontramos o fundamento que não dá para usar o método clássico científico. Mas não tem importância, nós não vamos deixar de elaborar um outro método. Nós vamos trabalhar com aquilo que a nossa inteligência permite. Esse fenômeno desafia a nossa inteligência. Quem quer trabalhar estritamente com ciência, tem aí a astrofísica, que eu, inclusive, fiz aqui um agradecimento aos astrofísicos do mundo todo, a grande colaboração, de um nível de profundidade fantástico. A gente realmente se favorece muito com essas informações da astronomia, da astrofísica e astrobiologia. No entanto, quanto à presença desses seres aqui na Terra, desafia, porque inclusive há um acobertamento militar. Você viu a denúncia que o capitão Salas, que foi lançador de mísseis nucleares Minuteman, capazes de atingirem continentes na Ásia, com alto poder de destruição. Na ogiva dos mísseis do capitão Salas havia bombas 3.333 vezes mais potentes que a bomba de Hiroshima. Vocês têm noção do que causaria de estrago a detonação de uma ogiva dessa magnitude? Ele era o homem, inclusive na entrevista que eu fiz ao capitão Salas, eu perguntei, o senhor era o homem que apertava o botão? Ele falou, não aperta botão, a gente gira a chave. Eu e meu comandante, ele falou, nós giramos a chave simultaneamente. E inicia todo o processo de lançamento do míssil programado para o alvo estratégico. É uma coisa assim que realmente é assustadora. Assustadora. O que é mais assustador, já vou encerrar, é que nós estamos agora diante de uma grande ameaça de guerra nuclear. Então é muito oportuno, parabéns, senador, mais uma vez por trazer esse tema aqui e pelas palavras do coronel Ashed, do general, né, general Ashed, de Israel, eles estão por aí. Pergunte para o general, não pergunte para mim, foi ele que disse. Muito obrigado, muito obrigado.